Você já parou para pensar o quão difícil é escolher, é tomar uma decisão? Hoje eu tô aqui numa trilha que eu não sei o nome, uma cachoeira que eu não conheço, simplesmente porque eu saí andando e fui subindo ali. Saí da balsa de São Sebastião e vim para Ilha Bela. E eu queria trocar essa ideia sobre o poder de decisão e o poder de escolha. E nada mais, nada menos que o livre-arbítrio que a gente fala, né? Que a gente chama. Todo mundo tem um livre-arbítrio de tomar X decisão, X escolha, mas qual decisão que a gente está tomando conscientemente? Ou qual decisão foi tomada pela gente a nível de escola, faculdade, ou até mesmo a sua personalidade? Porque quando a gente pesquisa, estuda filósofos, cientistas, neurociência, muitos dizem que a gente é só fruto do ambiente e das escolhas que as pessoas fazem sobre nós. Desde uma escola que nossos pais nos colocam, desde as amizades que a gente faz, ou até mesmo as que a gente não faz. Porque a realidade é, você não tomar, você não realizar, você não fazer uma escolha, também é uma escolha. E talvez essas sejam as escolhas que a gente mais faz. E a gente nem percebe a gravidade da situação, o efeito que ela vai causar na nossa vida, porque simplesmente a gente deixou de ter essa escolha. E quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente pode pensar que é injusto você falar que todo mundo tem livre-arbítrio, porque a gente tem deveres e honras, entre aspas, que a gente tem que seguir. Uma mãe que tem um filho, 2, 3 filhos, por exemplo, ela não tem ela tem o livre-arbítrio de abandonar os filhos, mas isso não é o certo e talvez ela abandonar não seja o livre-arbítrio. Porque o que é o nosso instinto, o nosso desejo, o que a gente realmente quer, ou o que é a pessoa que a gente tem que ser para o mundo em si. Quando a gente lê a Odisseia, por exemplo, tem Ulisses, que foi para a Guerra de Troia, ficou 10 anos, e tem mais 10 anos para ele voltar ali. Ele volta depois de 10 anos. E eu li esse livro 2 vezes. A primeira vez eu tive a percepção que a vida do homem é só sofrer e proteger talvez seus familiares em seu lugar. A segunda visão que eu tive foi, existe um lugar bom e a gente tem que fazer de tudo para estar naquele lugar bom. Que é literalmente a escolha que Ulisses faz quando tá na ilha com a deusa e não escolhe a imortalidade, a juventude eterna, nem ficar com a deusa mais bela do mundo, entre aspas assim. Ele prefere voltar para sua casa com a sua mortalidade, com a Penélope, se eu não me engano, que é a esposa dele, seu filho, e prefere, entre aspas, morrer lá do que viver a imortalidade com uma deusa. E isso é muito sobre o lugar que a gente quer realmente estar e como que a gente chega nesse lugar. Porque é muito fácil falar que eu queria estar nessa cachoeira, mas eu não queria estar aqui até eu estar aqui. Então, como que a gente sabe o lugar que a gente quer realmente estar? O lugar que realmente a gente se sente bem, mas também a gente se sente que está no lugar certo. Porque a gente se sente bem no lugar, mas a gente sente que aquele lugar não é pra gente. E isso normalmente cresce como uma angústia no nosso peito. Assim, já que realmente a vida é só isso, trabalhar, ficar 1 hora no trânsito pra ir, 1 hora no trânsito pra voltar, trampar de madrugada, para ganhar um salário e no final, será que vale a pena? Ou será que talvez existe um outro caminho? Um caminho de mais tranquilidade, mais paz? Ou é realmente só ser um workaholic, trampar pra caralho, construir riqueza, para no final talvez nada importar? Talvez o governo quebre amanhã e você fique fudido de grana porque sua grana tá em real. Ou você tem Bitcoin simplesmente, que é quase impossível hackear um sistema do Bitcoin, porra, você perdeu tudo. E o que você viveu, e o que o dinheiro, a sua escolha de trampar pra caralho e juntar grana vai te trazer? Ou você realmente faz pelo propósito? Que a gente fala muito de propósito, mas é uma parada que é impossível da gente saber qual que é o nosso propósito até a gente achar. Então não tem como eu, sei lá, falar, meu propósito é estar aqui, sendo que eu nunca estive aqui. Talvez
hoje é meu dia de estar aqui. Talvez o destino me trouxe até aqui. E quando a gente fala de destino, a gente volta ao livre-arbítrio. Será que a gente tem livre-arbítrio? Ou as decisões, as pressões que eu sofri, as escolhas, as conversas, os vídeos que eu vi no YouTube, no Instagram, no TikTok, me trouxeram até aqui? Ou eu realmente quero estar aqui? Ou foi uma coisa induzida pelo ambiente, tanto virtual quanto o ambiente real? E hoje eu digo que o ambiente virtual, ele desmodula mais do que o ambiente real. Porque quantas horas você passa no TikTok, no Instagram? E quantas horas você passa com a sua família, com seus amigos? Então, a gente tem mais tempo de tela virtual do que tempo de tela real, que a gente está realmente aproveitando e usufruindo daquilo. Que é o importante, usufruir e ter a intencionalidade de estar fazendo aquilo. Porque às vezes a gente está trabalhando com a intenção de pagar as contas ou só com a intenção de, eu tenho um trabalho, então eu estou estável. Você vive a falsa ilusão de ter uma estabilidade no trabalho que você está. Então, isso é muito complexo de falar sobre livre-arbítrio, é isso. E se a gente não tiver livre-arbítrio, se a gente bater o martelo e não falar assim, hoje ninguém mais foi decidido, ninguém tem mais livre-arbítrio, como que fica o mundo? Até em questão de leis e deveres, porque se eu não tenho livre-arbítrio, então nada é minha responsabilidade. Se nada é minha responsabilidade, eu não posso ser culpado por algo que não é minha responsabilidade. Então eu talvez cometi um crime porque o ambiente me modulou. Mas quando assim, a gente vê que pensar assim acaba, entre aspas, matando o nosso eu. Porque o eu para de existir. E sim só se torna um coletivo das escolhas, das decisões e do fluxo da água, do fluxo da sua vida. Você não pode, da mesma forma que essa cachoeira não pode subir, se a gente não tiver o livre-arbítrio, a gente não vai poder subir também. A gente só vai poder descer e seguir a correnteza. Então, é uma viagem que eu peguei aqui. Eu não sei se eu vou entrar aqui, porque como eu tô sozinho, pode ser que tenha um bicho de me pique, eu tenho que subir isso aqui também. Já é um pouco à tarde, então vou ver o que eu vou fazer. Mas comenta aí o que vocês acharam, é o primeiro vídeo do canal. Tem muita coisa para melhorar ainda. Não roteirizei nada disso, só simplesmente abri a câmera e falei. Eu quero principalmente mandar um salve aqui para as pessoas que incentivam a gente a criar conteúdo. Uma das pessoas foi o Playhard, Ryan, Eliezer, que sempre falam, mano, pega um canal e cria conteúdo. E hoje eu entendo que isso pode ser um diferencial, até para você viver uma vida que você quer viver mesmo. Talvez sua vocação não seja, sei lá, tampar no escritório a vida toda. Sua vocação seja, sei lá, escalar montanha, edição de vídeo, alguma outra coisa. Você produzindo conteúdo daquilo torna muito mais viável você viver daquela parada. Eu vou tentar dar um mergulho aqui para dar uma refrescada. E é isso. Eu não sei o nome do canal, não sei nada, mas dá um like ou se inscreve, eu também não faço porra nenhuma aí. E eu queria muito que vocês deixassem um comentário aí sobre essa fala, sobre o que melhorar, sobre o que piorar. E é isso, tamo junto.